Para conceituar a ética ambiental, é necessário entender o que é ética e o que são questões ambientais, já que são os dois termos que juntos formam o outro termo ética ambiental. Primeiro, ética refere-se ao comportamento humano, é o estudo do comportamento humano e dos costumes sociais. E as questões ambientais é tudo aquilo voltado para a sustentabilidade, poluição, desenvolvimento sustentável, tudo isso. Então, juntou-se o termo ética com o termo questões ambientais e criou-se o termo ética ambiental, que visa entender e estudar o comportamento humano em relação ao meio ambiente. O primeiro termo a ser entendido sobre nosso trabalho é o de meio ambiente. Diferente do que muitas pessoas pensam, meio ambiente não está relacionado apenas à fauna e à flora e parte relativa da natureza, como matas, bosques e florestas. De acordo com Aurélio, publicado no ano de 2004, o conceito de ambiente pode ser definido como tudo aquilo que nos cerca e nos envolve por todos os lados. Sendo assim, de acordo com a mesma enciclopédia, o conceito de meio ambiente pode ser definido como um conjunto de elementos abióticos, como a água, solo, ar e a energia solar, e bióticos, que são os organismos vivos. Em conjunto, e através de suas interrelações, é definido o conceito de meio ambiente. Conceito segundo a lei. Ainda há a definição dada pela Lei 6.938 de 81, relativa à Política Nacional do Meio Ambiente, que o vê como o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, obriga e rege a vida em todas as suas formas. Princípio da responsabilidade. Pelo princípio da responsabilidade, deve-se buscar, segundo Jonas, um novo imperativo categórico, caracterizado no agir de um modo pelo qual os efeitos dessa ação não sejam destrutivos às gerações futuras, colocando em perigo as condições de continuidade de vida na Terra. A falta de responsabilidade das gerações passadas deixou cicatrizes marcantes para a atual geração, já que o presente foi moldado conforme projetos passados. Por causa desse problema, é necessário que a atual geração passe a reger seus atos e projetos com responsabilidade e visando o bem futuro, pois contrário se continuará a preterir as gerações seguintes. O princípio da alteridade busca atribuir ao outro a qualidade de também ser um eu, ou seja, o princípio da alteridade busca tirar de nós a visão do outro como um mero objeto e colocá-lo como um ser igual a nós. Vale ressaltar que esse outro não precisa ser apenas um ser humano, pode ser relacionado a um animal ou a um ser não vivente, ao meio natural. Por fim, é importante eleger o saber cuidar como mais um dos pilares da ética ambiental. De acordo com a obra de Leonardo Boff, de nome Embasamento Ético na Doutrina de Leonardo Boff, ele cita: o saber preconiza a necessidade iminente do zelo humano para com a totalidade dos biomas existentes. Ou seja, já que nós somos privilegiados em ter a possibilidade de raciocinar, refletir sobre nossas ações, nós devemos ter a consciência de cuidar e zelar por aquilo que nos é dado, por aquilo que nos pertence e que possivelmente pertencerá também a futuras gerações. A primeira corrente a ser observada é o antropocentrismo clássico. Ela trata o homem como superior a todos os outros seres. Por isso, pode-se usar do meio físico ou abiótico, ou seja, a água, o ar, o solo, a energia do sol, e do meio biológico ou biótico, que são os micro-organismos, as plantas e os animais, sem limites. A concepção é embasada no capitalismo clássico, que via a natureza como uma fonte inesgotável de recurso, da qual se retira tudo o que se quer e se devolve a ela os resíduos de qualquer forma. A segunda corrente é o biocentrismo radical. Ela sustenta que todos os seres têm igual valor ético, tanto uma planta, quanto uma formiga, um pássaro ou um ser humano estão no mesmo nível. A visão que colabora com essa corrente é a de Lovelock, que
que afirma que a Terra é um superorganismo vivo que deve ser denominado como Gaia, e se a humanidade continuar maltratando e ameaçando destruir Gaia, ela poderá expulsá-lo. E por último, nós temos o bioantropocentrismo, que se divide em 3 outras correntes. A antropocêntrica aberta, que mantém o ser humano no centro de tudo, mas não sozinho, ele é interdependente. Por isso, ele deve assumir a responsabilidade pelo futuro comum. A segunda é a biocêntrica humanista. Ela coloca a vida no centro. Ela considera o lugar único do homem e da mulher como sujeitos da interpretação e sujeitos à transformação. E por último, tem o terceiro segmento, que é chamado de engajamento socioambiental, que é uma junção de compromisso ecológico e compromisso social. Essa corrente critica a economia de mercado, que destrói as culturas dos povos, dilapida o meio ambiente e cria uma multidão crescente de excluídos. Além disso, ela defende que as pessoas que estão engajadas na mudança da sociedade necessitam de uma nova postura com relação ao meio ambiente. De acordo com Martins, no ano de 2004, o diagnóstico socioambiental pode ser definido como um instrumento que permite conhecer o patrimônio ambiental de uma comunidade, os atributos materiais e imateriais. Esse é um instrumento responsável por nos dar informações de caráter qualitativo e quantitativo específico para cada realidade dada sobre o meio ambiente, que reflete a relação da sociedade com o meio ambiente. Pode-se dizer que é um documento, é um estudo que envolve diferentes etapas de levantamento de coleta de dados, análise das informações e que fornece, de certa forma, um retrato das condições ambientais e sociais de uma área de interesse. Conforme a Lei Federal número 12.651 de 2012, conhecida popularmente como Código Florestal, a área de preservação permanente, ou seja, a APP, é definida como área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, paisagem, estabilidade ecológica e biodiversidade, além de facilitar o fluxo gênico de fauna e flora e proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Área urbana consolidada. O enunciado O2 do Ministério Público de Santa Catarina conceitua a área urbana consolidada como aquela situada em zona urbana delimitada pelo poder público municipal, com base em diagnóstico socioambiental implantada, com densidade demográfica considerável e que preenche os requisitos do artigo 47, parágrafo 2 da Lei nº 11.977 de 2009, excluindo-se o parâmetro de 50 habitantes por hectare. E por último, para ser realizado um estudo socioambiental, é necessário seguir 3 etapas. A primeira é a estruturação da equipe técnica, a segunda é a elaboração da base cartográfica, a terceira é a elaboração de um diagnóstico socioambiental da área, a quarta é a formalização e a quinta é a gestão.